Senhor amado, Deus querido, eis-nos aqui, Pai, para lembrar do dia mais triste da história da humanidade, mas sobrenaturalmente também o dia mais importante de todos, o dia em que a nossa paz foi selada, o dia em que certamente Deus sentiu talvez uma dor só equiparável à do dia em que Adão traiu a confiança de Deus e consequentemente de todos nós. Ó Pai amado, Deus querido, nós sabemos que o Senhor não precisava, mas o Senhor fez. O Senhor tirou de si nosso favor. Que maravilhoso amor. Que amor incomparável, Pai. Nós só podemos dizer obrigado, Senhor. Ao mesmo tempo, nós nos dirigimos ao nosso Salvador. Meu irmão, minha irmã, vamos falar com Jesus. Ele está nos ouvindo. Senhor Jesus, obrigado. Agradece, meu irmão. Tem que ser um agradecimento particular, individual, só seu. Porque essa gratidão varia de acordo com o grau de compreensão de cada um de nós. Se você de fato está olhando para aquela cruz e vendo você ali pregado, ou quem sabe a pessoa que você mais ama nesse mundo, você entendeu esse significado. E ao saber que você nem essa pessoa estavam lá, mas era Jesus, então você entendeu a mensagem. Sabe a importância, sabe o nível e o grau do que foi feito. Ó Senhor Jesus, o Senhor não precisava ter dado a sua vida, mas deu. Obrigado, Senhor Jesus. Agradece. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. O Senhor foi para que nós não precisássemos ir. Ó Senhor amado, Deus querido, Senhor Jesus, nosso Salvador, Rei, sumo sacerdote perfeito, cabeça da igreja, noivo esperado, obrigado. Agradece, meu irmão, minha irmã. Tem que ser aquela gratidão que vem do fundo do teu coração, não é por religião, não é por tradição, não é só mais um dia, só vale se for uma memória autêntica, se for um pensamento completamente ligado no eterno, no excelso, no maravilhoso, no sobrenatural. Porque se não for assim, não há gratidão, nunca vai ser sincera, e a conversão nunca vai ser integral. Meu irmão, minha irmã, hoje é uma oportunidade de deixar Jesus tocar no teu coração como nunca antes. Vai olhando, meu irmão, minha irmã, aquele sangue derramado, é o sangue no nosso lugar, o sangue da nossa salvação, o sangue vertido na cruz que nos trouxe a paz. Não há nada que pode ser comparado ao que foi feito naquele dia. Ó Deus, ó Senhor Jesus, obrigado. Vai agradecendo. Nós não podemos fazer nada além de agradecer. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Santo Espírito de Deus, que está aí no nosso coração, nos fazendo lembrar de tudo o que aconteceu. Ilumina nossa mente para entender a tua palavra hoje, em nome de Jesus, para a glória e honra do nosso Salvador. Amém. Glória a Deus.
Irmão e irmã, vamos abrir na Bíblia em nome de Jesus em Mateus, capítulo 27. Verso 32. O Espírito. Aqui nos encontramos no momento de começar o caminho do Gólgota. Mateus 27, 32. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E, assentados, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita e outra à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto dos salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9, 3 da tarde. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: esse chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Os irmãos, só para entender o nível de humilhação, as pessoas debochavam. E quando vocês receberam ele pedindo água e deram para ele vinagre, alguns historiadores interpretam essa esponja com vinagre como sendo um instrumento que era usado para limpar a mão depois de fazer as necessidades, porque a gente está numa região desértica, então você não tem água corrente. Então quando a pessoa ia ao banheiro, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Banheiro sem banheiro,
e eles lavavam com esponja de vinagre. Foi essa esponja que colocaram na boca de Jesus. Marcos capítulo 15, verso 21. Mateus e Marcos, como nós sabemos, são dois textos muito parecidos, mas a gente sempre tem uma nuance diferente. Marcos 15, 21. E constrangeram certo Simão Sirineu, pai de Alexandre e de Rufo. Está vendo? Coloca os detalhes, né? Agora a gente já sabe mais sobre esse Sirineu, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levantaram ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra. Mas ele não tomou. Está vendo? Aqui tem um detalhe que Mateus não trouxe, esse vinho com mirra, mas ele não tomou. Por que vinho com mirra? Irmãos, alguns dizem que o vinho ele era importante para atenuar a dor. Você tomava vinho, ficava embriagado e não sentia dor. Jesus se negou. E havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sobre ele sortes para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: O Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: E com os malfeitores foi cortado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriaram, ou seja, os dois que estavam do lado dele também azucrinaram Jesus. E chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, então de meio-dia às 3 da tarde. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, ma sabachthani. Isso aqui é aramaico. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e pondo numa cana deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Irmãos, veja que Mateus e Marcos falam dessa cena do rasgar do véu do templo. O que isso significa? Você vê que Jesus entrega o seu Espírito e imediatamente o véu se rasga. O que significa isso? O véu era o lugar que separava o santo dos santos do público. Quando esse véu se rasga, é como se fosse aquele lugar da Arca da Aliança passa a ser acessível a todos. Até então, só o sacerdote levita, uma vez por ano, podia entrar no Santo dos Santos para oferecer sacrifício. Nesse momento, o véu se rasga.
Ou seja, mostrando que a partir desse momento o acesso a Deus é aberto para todas as pessoas. Por isso nós não temos mais sacerdotes, amém? Quem é sacerdote de Jesus? Todos. Nós não temos sumo sacerdote, ou seja, chefe do sacerdote, senão Jesus. E da mesma maneira que o véu se rasgou para acabar com a divisão entre nós e Deus, também um outro véu se rasga. A divisão entre homem, mulher, negro, branco, nos termos da época, bárbaro, grego, gentio, judeu. Acabou disso. Não à toa que o texto continua falando sobre as testemunhas. E vocês perceberam que a grande maioria eram mulheres? Testemunhos de mulheres, antigamente, no Israel antigo, era desconsiderado. Só valia testemunho de homem. Mas aqui a palavra fazia quem? Quem contou essas coisas? Quem relatou esses eventos? As mulheres. Então é instituindo o quê? Uma autoridade à palavra da mulher que até então não existia. Jesus veio transformar, acabar com a separação entre as pessoas, seja por sexo, raça, região, estado social. Porque se a gente for mais em detalhe, as pessoas que são citadas aqui em Marcos, alguns eram mais ricos, outros eram muito ricos. Então, nesse momento, Deus faz com todos um só. Ele cria um povo. Esse povo é a igreja. Amém? Lucas capítulo 23. Verso 26. Todas essas cenas que eu tenho trazido, vocês sabem que antes disso aconteceu toda uma tortura, né? Então, se a gente fosse ler desde o início, talvez não desse tempo. Mas Jesus foi traído por Judas, depois de ter orado, até correr o seu rosto gotas de sangue. Quem me diz isso é Lucas. Ele chega a falar: Senhor, se puder, afasta de mim esse cálice. Mas no espaço de uma vírgula, ele volta à sua posição antiga. Daquele que obedeceu até o fim, fala: mas seja feita a sua vontade. Depois de traído, ainda esboça-se uma reação violenta, corta a orelha do mal, que era servo do sumo sacerdote, Caifás, Anás. Caifás, na verdade, é um título, Anás, que era o réu cabeça. Mas Jesus vem e cola a orelha do sujeito. Diz: não é com espada. Se eu quisesse, eu mandava legiões de anjos vir no meu socorro. Mas não é para acontecer isso, eu tenho que morrer. Antes Pedro chegou a falar, exortar, falou: não, Senhor, não vamos deixar que ninguém faça lhe mal. Ele: sai de mim, Satanás. Eu sei o que eu vim fazer. Eu sei da minha missão, eu sei o que eu tenho que cumprir. E a reação de Jesus foi traída com um beijo. Tanto para os psicólogos. É uma reação sobrenatural. Ele não esboçou a raiva, a reação. Ele simplesmente questionou o cara. Humilhou. Mais uma vez. Todo mundo que comete um ato hediondo, tipo que Judas fez, perante Jesus, só sente uma coisa: humilhação. Deus não precisa falar nada. Ele foi levado primeiro aos sacerdotes, que os esbofetearam. Sacerdotes esbofeteando uma pessoa. Tem alguma coisa errada aí, né? Amém? Eu estou contando para depois você ler, amém? Só para. Não ia dar tempo. E aí começou toda uma peregrinação. Quem vai julgar esse homem? Porque o Sinédrio não podia julgar ninguém de morte, não podia açoitar ele. Sabe o que é açoitar? Né? Uma chicotada. Mas eles não queriam só chicotear Jesus, eles queriam matar Jesus. Então eles tiveram que levar a presença do governador, a presença da maior autoridade, que era nomeado pelo César, que é o imperador romano, para governar aquela região judaica. O nome nós conhecemos: Pilatos. Mas Pilatos não queria meio que se envolver com isso, porque ele não via razão para matar aquele homem. Então ele ainda tentou transferir um problema para os governadores locais, que também não quiseram julgar. Entende, meus irmãos? Por que a Bíblia traz tantos detalhes? É para saber que ninguém queria condenar Jesus, não tinha razão.
Em todo esse caminho, ele foi sendo chutado, foi sendo humilhado, cuspido, até que finalmente Pôncio Pilatos levou ele à presença do povo, junto com um bandido, e falou: bom, eu não vou ficar com esse sangue na minha mão, vocês escolhem, eu posso libertar alguém, pode ser Jesus, ou pode ser Barrabás, quem que vocês querem? E excitado pelos, religiosos, o povo falou: mata Jesus. Estão entendendo, meus irmãos? Quem estava naquele pátio falando mata Jesus, sabe quem? Nós, a humanidade. Não vamos julgar as pessoas que estavam lá, não, tá bom? Nós também. E aí Jesus recebe a sua sentença, vai ser crucificado. O que significa ser crucificado, meu irmão? Era a pena capital, a pena mais dolorosa, tanto é que ela era reservada para os inimigos políticos do Império Romano. Vocês viram que em cima da cabeça de Jesus colocaram uma placa, né? Este é o rei dos judeus, não é isso? Portanto, a acusação dele, a gente sabe por essa placa, que foi de sedição, que Pilatos precisava arrumar, entende? Ele precisava arrumar uma tipificação criminal para executar o homem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vai ter que mandar o cara para a cadeia. Eu quero mandar para a cadeia, então tem que acusar ele de alguma coisa. E para que ele fosse crucificado, que o povo falou crucifica ou crucifica, Pilatos então o acusou, condenou no caso, crime de sedição, rei dos judeus. E é interessante como que Deus usa as pessoas, né? Pilatos, ao acusar Jesus, ao condenar Jesus, dá o título que nós recebemos, e de fato, amém? Não era a intenção de Pilatos elevá-lo, mas naquele momento ele estava falando a verdade. Eis aqui o rei. E entre esse momento da condenação e a crucificação, que é isso que a gente está vendo, vamos ler os 4 evangelhos nesse momento, Jesus passou por toda uma sessão de tortura, mas não é torturinha, não, é tortura daquela grave mesmo. As chicoteadas que ele tomava eram com chicotes especiais, que tinham pontas de ossos, coisas pontiagudas, que era para quando batesse nas costas dele, não só marcar a batida do chicote, era para perfurar e na hora de puxar, rasgar. E aí fizeram uma coroa de espinhos que a gente costuma, né, ver nas imagens, né, principalmente católicas, né, que é um negocinho, não, depois você olha como é que foi a coroa de espinho, ela foi uma coroa mesmo, que furou a cabeça dele inteira, e tomando cuspida, esbofeteado, e como se não bastasse, o homem que já não tinha dormido a noite inteira, torturado a noite inteira, levado de um canto ao outro, ainda por cima agora ele tem que carregar a própria cruz. Essa hora Jesus não aguentou, a verdade é essa, ele era homem. E aí chamaram o Simão Cirineu para ajudar. Não é por misericórdia não, é porque não dava mais para aquele homem carregar aquela cruz. E se um dia você chegar em casa, agora faz isso hoje, pesquisa lá qual que é essa rota que Jesus fez. Era uma roda ascendente, ele tinha que subir morro carregando aquela cruz. E no todo o percurso, ele tampava tomate podre, era cuspido, xingado. A gente conhece essa cena, não conhece? E aí chegamos aqui agora em Lucas. E quando iam, Lucas 23, 26. E quando o iam levando, tomaram certo Simão Cirineu que vinha do campo e puseram-lhe a cruz nas costas, para que a levasse após Jesus. 27. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam.
Porém, Jesus, voltando-se para elas, aqui um detalhe que os outros evangelhos vão mostrar, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Só um parênteses, irmão. Viria um juízo em seguida. Cerca de 40 anos depois disso tudo que está acontecendo, Jerusalém seria atacada, dominada por Tito, e a cidade seria trucidada, ao ponto de Eusébio de Cesareia, um comentarista, dizer que as mulheres tiveram que cozinhar seus filhos para comer. (29) Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará o seu? E também conduziram outros dois que eram malfeitores para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, isso aqui é outro detalhe, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É isso aqui, meus irmãos, só um segundo. É o que faz de Jesus o nosso sumo sacerdote, amém? Ele está intercedendo na cruz, ele está intercedendo por nós. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Outro detalhe, não estava escrito só em latim: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus explica aqui o que é a morte, tá, meus irmãos? Depois a gente fala sobre isso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Mateus e Marcos falam: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Isso aí é uma referência a um salmo que conta toda essa história, escrito provavelmente 1000 anos antes. Agora, lembra que em algum momento Marcos fala, ele falava coisas. Aqui Lucas nos diz o que ele está dizendo: Pai, nas tuas mãos entrega o espírito. E havendo dito isso, expirou.